Olá, amigos. Eu espero que vocês estejam bem. Nós estamos trabalhando nos vídeos com o irmão José. Estamos trabalhando os textos psicografados por Carlos Bacelli. A gente sempre escolhe uma obra que ele tem trabalhado várias questões do campo emocional, claro que fundamentado na doutrina, nas colocações de Jesus, na filosofia, nas lembranças que vão alicerçando a nossa mente à medida que a gente vai trazendo as referências, mas sem perder o foco inicial trazido por Sócrates, quando ele fala, conhece-te a ti mesmo. Que são as páginas que o irmão José está trazendo para nós. Veja, quando eu coloco Sócrates fala, conhece-te a ti mesmo, eu quero deixar claro para vocês que ele não criou essa frase. Ele adotou essa frase como um roteiro, como uma postura de vida, porque ele encontrou essa frase escrita na porta do templo de Delfos, na Grécia. E aí ele traz para nós o conhece-te a ti mesmo. De lá para cá, nós estamos lutando para trabalhar o autoconhecimento. Até porque, conseguindo trabalhar o autoconhecimento, a gente facilita a nossa caminhada. Porque quando eu reconheço que eu tenho esta ou aquela dificuldade, eu começo a ter um foco para trabalhar a dor, para sair do problema, para não vivenciar aquela dificuldade. Ou ainda que eu a vivencio com o discernimento que eu tenho. Tanto que o texto que nós vamos trabalhar é o texto 62, que se chama Formiguinha. Formiguinha. E o que é curioso, porque esse texto, o título, Formiguinha, ele está entre aspas. Olha bem, página em homenagem ao nosso irmão e amigo, o grande poeta Euríclides Formiga. E aí eu fico pensando, gente, mas quem é Euríclides Formiga? Vocês não conhecem? Nem eu. Fui lá pesquisar quem é Euríclides Formiga e o meu amigo Cássio está colocando aqui também, né? Euríclides Formiga, vocês estão acompanhando aqui no vídeo. Então veja, o Euríclides Formiga, ele nasceu lá na Paraíba. Ele nasceu na Paraíba, passou por inúmeras dificuldades na infância, numa miséria, vivenciando as situações extremas da miséria. A fome, a pobreza, o problema com a água, mas nasceu com inúmeras potencialidades no campo interno do crescimento moral. Tanto que ele se transformou depois em poeta, em escritor. Ele nasceu em 1927, mas em 1972 ele é premiado como um dos 4 homens por uma revista que eu esqueci o nome dela, se eu achar na bibliografia ou se eu lembrar durante a exposição eu passo para vocês, um dos 4 homens que mais estava exercendo influência no mundo com seus escritos. Em 73 ele se forma em Direito. Logo depois ele se torna diretor da Folha de São Paulo e tem inúmeros artigos. E aí, depois desse movimento todo, ele também se torna médium, trava contato com o Chico e ele começa a exercer, tanto na sua tarefa profissional quanto na sua tarefa mediúnica, um movimento de excelência. Então, como ele é Euríclides Formiga, o texto que o irmão José vai trazer para nós chama-se Formiguinha. Página em homenagem a ele. Por isso nós fizemos essa breve descrição. Eu também não o conheço e não o conhecia. Fui conhecer a partir do momento que eu li aqui. Li mais a respeito e sugiro a vocês que leiam mais a respeito. E o texto diz para nós assim: continua com o teu trabalho de formiguinha, anônima e ignorada. Embora seja em homenagem a ele, pela luta que ele enfrentou desde o nascimento até a desencarnação, o irmão José já coloca para nós, continua o teu trabalho de formiguinha, anônima e ignorada. E aí vocês vão ver os paralelos
que ele vai fazer aqui com o nosso trabalho, com o nosso dia a dia. Até trago para vocês uma observação, que é uma orientação de Jesus. No capítulo 1 de João, quando ele coloca no versículo 38, que buscais. No capítulo 1 de João, no versículo 38, que buscais. Ora, quando a gente coloca aqui o que buscais, é para que nós avaliemos quais são os nossos objetivos nessa terra. Que buscais? Porque para algum objetivo a gente está na terra, a gente está encarnado, mas o que a gente está buscando? Vocês estão acompanhando aqui no vídeo a colocação de Marcos, aliás, desculpem, a colocação de João, no capítulo 1, no versículo 38, que é uma orientação, por quê? Quando a gente fala do trabalho da formiguinha, ela tem um objetivo, ainda que o trabalho dela seja uniforme, seja disciplinado, seja o mesmo caminho. E é muito curioso, porque a formiga, se você quiser deixar a formiga, ela é tão orientada para fazer aquele caminho, ela está fazendo o caminho. As primeiras formiguinhas que fazem o caminho são as chamadas, na nossa língua, são os batedores. Quando a gente coloca isso num grupamento militar, os batedores são aqueles que vão na frente abrindo o caminho. Eles vão abrindo o caminho. As formigas também têm os batedores. À medida que ela vai trafegando, os batedores vão passando, ela vai deixando um rastro. Esse rastro que ela vai deixando no rastro o caminho para as outras que virão. Se você quiser interromper, faça essa experiência. Só para você ver como que elas ficam desgovernadas. Deu uma lacunazinha, o caminho está ali. Deu uma lacunazinha, você vai lá e passa a mão, passa o pé naquele caminho ali e o rastro desaparece. Aquelas que vêm chegando, para ali, porque elas não sabem agora, aí elas vão para lá, vão para cá, vão para lá. Elas vão ficando perdidas, as outras vão chegando e todas vão ficando perdidas, até que uma ousa. Quando ela ousa atravessar, ela encontra o rastro novamente. Ela encontra o caminho, ou o cheiro, eu não sei o que ela deixa. Eu não sei o que ela deixa. Mas aquele caminho ali, ela vai trafegando e vai deixando para as que vêm na retaguarda. Disciplina. Então, olha como que, se ela tem um objetivo, ela tem o que busca. Olha como que ele coloca para nós. Não queiras ser o formigueiro. Não queiras, que no primeiro parágrafo ele não colocou para a gente ser aquela formiguinha anônima e ignorada? Anônima e ignorada. Fazer o seu trabalho. Todas estão ali fazendo a mesma coisa. Todas estão carregando um raminho para se alimentar. Todas. Vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam. Não queira ser o formigueiro. Quando puderes, prossegue na condição de apenas uma formiguinha. De uma formiguinha operária, das menores. Faz o seu trabalho. Para de querer ser o coordenador disso ou daquilo. O Divaldo Franco conta uma história muito interessante no livro Palavras de Luz. Quando ele fala de uma pessoa que chegou para conversar com ele e disse assim que, ô Divaldo, como é que você começou com a Mansão do Caminho? Como é que você começou a construir? Sabe por quê? Eu tenho um sonho. O meu sonho é construir uma instituição assim, igual você, Divaldo, do tamanho da Mansão do Caminho. E começar, eu já estou querendo começar assim, com várias crianças, alugar um espaço ou construir um espaço. O Divaldo falou para ele assim, você tem filhos? Ele falou, ainda não. Eu também não tenho. Mas você intenciona começar? Comece com uma criança. Adote, presta auxílio, visita, vai nas comunidades mais simples, se permita a ter contato, caso você queira uma obra maior, mas não se preocupe com o tamanho da obra, porque se você começar com a obra menor, ali você já vai se investir,
se envolver. E aí você vai ver a condição das coisas começarem a crescer. Se prontifique ao mínimo para chegar mais na frente. E não comece a almejar uma obra maior e já pensando quando é que eu vou chegar. Não, Divaldo, mas eu quero começar assim. Eu já pensei, se eu pudesse começar assim, com umas 30, 40. O Divaldo falou, então vai, meu filho. E aí o Divaldo coloca um tempo depois. E os anos se passaram e até hoje ele não chegou em nenhuma. Porque não começou com a primeira visita. Então, qual que é a proposta do irmão José? Vai pelo trabalho anônimo, vai pelo trabalho ignorado. Sabe aquela pessoa que chega na casa espírita? Não, porque me disseram que eu sou médium e eu tenho que sentar na mesa mediúnica e já começar a ler. Gente, olha, primeiro vai lá e escuta a palestra, vai lá e se envolva com as leituras, vai lá e se envolva com as tarefas. Para de achar que a maior atividade da casa é a reunião mediúnica. Para de achar que a maior atividade da casa é ser dirigente da reunião pública. É ser dirigente da evangelização da criança. Para! Isso não existe. Qual que é o melhor trabalho de uma casa espírita, de uma igreja católica, de uma protestante? Qual que é o melhor trabalho? Aquele trabalho que você dá de si. Esse é o melhor trabalho. O melhor trabalho é aquele que você investe, aquele que você se apresenta, aquele que você se oferece. Se a gente vai numa casa espírita, vocês chegam nas casas espíritas, vão lá. Raríssimas pessoas chegam na casa espírita, sentam na cadeira e passam o dedo na cadeira para saber se ela está suja de poeira. Raríssimas. As pessoas já chegam, assentam e ali assistem a palestra. Olha, por que raríssimos passam o dedo? Porque a maioria sabe que quem passou por ali antes foi um trabalhador anônimo da Seara do Cristo e limpou as cadeiras. Foi um trabalhador anônimo que passou uma vassoura no chão e deixou o chão limpo. E você entra e acha a casa limpa, asseada, cheirosa, enfeitada. Por quê? O trabalhador anônimo. O ignorado que o irmão José coloca aqui para nós. Mas é aquele que de alguma forma está buscando. E aí ele continua, daqueles que carregam folhas para dentro, daquelas, olha, de uma formiguinha, para a gente ser como uma formiguinha operária, das menores, daquelas que carregam folhas para dentro do formigueiro, faz a tua função, que não se queixam do tamanho e do peso do fardo, que não se queixam do tamanho. Olha, trabalhar como uma formiga é trabalhar sem queixumes. Trabalhar sem queixumes não é brinquedo, não. Porque a formiga... vocês podem estar pensando assim, mas a formiga não tem o raciocínio que a gente tem. Verdade. É verdade, ela não tem o raciocínio. Mas já que temos o raciocínio, por que nós vamos usá-lo queixando? Por que a gente vai usar reclamando? Por que a gente vai fazer isso? Veja, Benjamin Disraeli, ele cita para a gente, ele foi o primeiro-ministro da Rainha Vitória no século XIX, entre o ano de 1874 e 1879. Ele desencarna em 1882. E Benjamin Disraeli, que foi primeiro-ministro da Rainha Vitória na Inglaterra, ele dizia uma frase que ela parece ser redundante no primeiro momento. A vida é muito curta para ser pequena. A vida é curta para ser pequena. Olha, já basta que curta seja para a gente não apequená-la. Ela já é curta, gente. Daqui a pouco eu fico olhando as pessoas. Antes, quando eu estava aqui com 20 anos, eu olhava uma pessoa de 40 e ela estava longe. Quando eu cheguei aos 40, eu vi uma pessoa de 60 e ela estava longe. Eu chegando aos 60, eu estou vendo uma pessoa de 80 e ela está no meu encalço. Porque já está chegando. A vida é muito curta para ser pequena. Daqui a pouco eu estou de saída e vocês também. Eu não quero ir, mas olha, a gente vai ter que ir. Graças a Deus a gente vai.
Porque imagina, a gente vai ficando aqui e os órgãos vão envelhecendo, o desgaste vai para além do amadurecimento físico e o desgaste natural dos órgãos faz com que a nossa vida seja ceifada, quando não pela doença, pelo movimento natural. Mas o que fica são as nossas obras. O que a gente está fazendo? Aí entra o trabalho da formiguinha. Aquela pessoa que trabalhou, independente do nome, independente da representatividade social, da representatividade acadêmica, representatividade material, o que fica são as nossas obras. Que tipo de trabalho nós estamos deixando aqui na Terra? Nas nossas relações com o outro, no nosso convívio, no nosso diálogo com família, com filhos, com marido, com esposa, com amigos, com os transeuntes da via pública. O que nós estamos deixando aqui na Terra? O que fica é a nossa obra. Então, imaginem que ele coloca para nós assim: formiguinhas que socorrem as irmãs formigas feridas. Qual é a nossa obra? Aliás, tem um livro do Mário Sérgio Cortella, e ele faz várias avaliações. Mário Sérgio Cortella trabalhou mais de 40 anos na docência, foi professor da PUC de São Paulo, foi professor da Fundação Getúlio Vargas, aqui de Belo Horizonte. Trabalhou junto com Rubem Alves, na Unicamp. Imaginem vocês, ele tem mais de 30 publicações. No livro Qual é a Tua Obra? Ele questiona exatamente o que nós estamos fazendo no tempo em que aqui estamos, o que a gente está deixando. Então, sejamos a formiguinha que vai lá e faz o trabalho. Ah, mas eu quero fazer uma obra assim, importante, uma obra que gere fama. Gente, isso não faz a menor diferença no nosso contexto. Aliás, eu quero até dizer para vocês que existe uma diferença entre ser famoso e ser importante. Olha, nós temos pessoas aí que são famosas, mas não têm a menor importância na sua vida. Que não tem a menor importância na minha vida. Aquela enfermeira que trabalhou no seu parto, no parto da sua mãe, que te gerou a vida, que te trouxe, trabalhou, associado ao médico, você não sabe o nome daquela enfermeira, você não sabe o nome daquele médico. Você está com 20, 30, 50, 70 anos. Você veio à vida graças a esse trabalho. Muitos vieram pela parteira, que você não sabe o nome. É uma pessoa que não tem fama, mas ela é absolutamente importante. Uma pessoa importante. Sejamos importantes, fazendo coisas importantes. Limpar a cadeira, varrer um chão, preparar um almoço, trabalhar fora, trabalhar dentro de casa, trabalhar dentro de si. Sejamos pessoas importantes, porque isso importa. Sejamos importantes para o outro. Sabe por quê? Porque quando a gente é importante para o outro nos importa para dentro. Portar nos leva para dentro. Sejamos importantes na nossa relação e não exportantes, para as pessoas não exportarem a gente das suas relações. Não sejamos. Sejamos importantes, a gente vá para dentro do outro. E aí, ele fala para a gente, a formiga atende a formiga ferida. Atentemo-nos para quem está ferido no nosso entorno. Feridas emocionais, feridas psíquicas, feridas materiais. Atentemo-nos. O que a gente tem para oferecer? E aí volta no trabalho da formiguinha. Ah, mas ela é condicionada. Se nós temos o raciocínio, utilizemos então o raciocínio de conformidade com o nosso discernimento em nosso favor. E aí ele diz mais: formiguinhas que apenas dia e noite se preocupam em servir. Formiguinhas que apenas dia e noite se preocupam em servir. Sempre com disciplina, sempre em fila. Sempre com disciplina, sempre em fila. E aí, ele fecha, olha o último parágrafo. É assim que, um dia,
poderás te transformar em líder do formigueiro inteiro, e então estarás pronto para ser pregado na cruz. Olha, vou repetir. É assim que um dia poderás te transformar em líder do formigueiro inteiro, e então estarás pronto para ser pregado na cruz. Lembra quando eu disse para vocês a fala do político Benjamin Disraeli, quando ele fala que a vida é muito curta para ser pequena, quando a gente não faz nada, não se envolve com nada, não se aprofunda em nada, não estuda nada, não ajuda ninguém, não se ajuda também, a gente está apequenando a nossa vida. A vida é curta, se nós formos contar o tempo. Por isso eu citei a referência para vocês do livro do Mário Sérgio Cortella, quando ele fala, qual é a tua obra? A vida já é curta, mas a gente não precisa apequená-la ainda mais. O que nós estamos fazendo de útil? E aí ele coloca, quando a gente der conta de ser líder do formigueiro, ou ser o próprio formigueiro, envolvido com o trabalho, com a solidariedade, com a disciplina, a gente está pronto para ser pregado na cruz, porque muitos de nós estamos almejando sem ter preparação interna. Ah, mas como que a gente se prepara? A orientação de Jesus não é essa? Quando ele coloca para nós lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 17, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, vocês estão acompanhando aqui no vídeo? Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, ou seja, é a gente não perder as oportunidades. Se a vida é curta para ser pequena, não vamos apequená-la ainda mais. O que a gente está fazendo de útil? Aí podem ter pessoas que estão me escutando e falando assim, mas eu acho que para mim não dá tempo mais. Por quê? Você já sabe qual é o seu tempo de saída? Se a gente não sabe. Eu atendi uma senhora que ela me procurou, que ela falou que ela estava com muita dificuldade para lidar com a velhice. Ela estava com muita dificuldade. Emerson, eu preciso de ajuda, eu estou com muita dificuldade para lidar com a velhice. Eu não consigo, eu fico preocupada quando a velhice chegar. Eu tenho muita dificuldade de aceitar, inclusive. Como eu não aceito, como que eu vou lidar com aquilo que eu nem aceito? Eu perguntei para ela assim, o que a senhora faz? Ela falou assim, Emerson, eu estou aposentada. Eu trabalho com idosos, a gente pinta panos de prato, a gente borda, a gente faz crochê, eu programo viagens com eles, eu fecho essas viagens em Caldas Novas, viagens para a praia, pousadas. Eu trabalho com os idosos. Então, a gente motiva os idosos, a gente participa em clube de danças, a gente faz confraternização juntos, e todos os idosos ali, todos envolvidos. Mas eu vou vendo os idosos ali, eu estou com muita dificuldade quando chegar a minha vez. Eu falei com ela assim, deixa eu te fazer outra pergunta. Quantos anos a senhora tem? Ela falou assim, 84. Ah, precisa só preocupar, não. Se a senhora está fazendo isso tudo com 84 anos e está com dificuldade de lidar com a velhice, não precisa de se preocupar. Ela falou assim, por quê? Eu falei, a velhice não vai te pegar nunca. Porque na hora que a velhice chegar, a senhora vai desencarnar. Na hora que a velhice chegar, a senhora desencarna. Porque com 84 anos, com a energia que a senhora está auxiliando os outros jovens, teoricamente, cronologicamente, a senhora já é velha há 24 anos. E até hoje a senhora não percebeu, é porque a jovialidade está tomando conta do seu ser. Estás aproveitando tudo. Continue assim. E aí, está fazendo exatamente aquilo que Jesus nos ensinou. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Quanto tempo eu tenho? Eu não sei. Como eu não sei, eu vou começar a fazer agora. Aliás, atendendo o próprio título do texto, formiguinha. É isso aí que a gente tinha para trazer. Eu espero que vocês estejam refletindo em cima dessas palavras, que vocês não se contentem com o que estão ouvindo, que aprofundem, que pesquisem, e espero que esteja valendo a pena.
Um abraço a todos, fiquem com Deus.